Boa noite. Estamos aqui hoje para falar sobre as pessoas com autismo. Vamos estar aqui eu, Ana Costa, nutricionista, e a doutora Thaisa. Chegou! Oi! Olá! Boa noite! Boa Bem-vinda! noite, obrigada. Saudade, a gente tem que se ver pessoalmente, a gente só se vê online. É verdade. Mas que bom que ainda tem um online, É, né? pelo menos online a gente está se vendo. Estamos sim. Pois bem, hoje eu estava falando, né, explicando para quem vai ver gravado e para quem já está aqui, boa noite, sejam todos bem-vindos. A gente vai estar hoje aqui trazendo um pouco, nunca vai dar para trazer tudo, a gente vai viver e vai estar se descobrindo ainda muita coisa sobre as pessoas com autismo. E hoje a gente vai justamente conversar e trazer um pouco sobre a questão de seletividade, sobre a questão de diagnóstico, sobre a convivência, desconstruir muito do que se pensa, do que se não sabe. Muitas vezes a gente peca por ignorância. Então hoje vai ser uma oportunidade, aproveita e encaminha essa live, porque vai ser muito rica. E aí, Tata, se apresenta por aí, para quem não te Sim. conhece. Eita, acho que travou. Voltou? Travou. Voltou, Voltou. voltou. Eu estou muito feliz da gente estar aqui hoje, né, falando desse assunto tão importante, Uhum. né, que ainda carrega tanto estigma, né, tanto Sim, preconceito, sim. né, e que a sociedade em geral ainda conhece tão pouco, né, sobre essa questão do autismo, né? Então, que bom que a gente vai falar, né, sobre essa questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista. E aí, assim, uma das coisas que assim, eu acho que é importante a gente falar, né, sobre o que é o transtorno do espectro autista, né? Sim. Porque muitas pessoas ouvem, né, sobre o TEA, né, vêm por aqui no Instagram, né, vídeos e tal, sabem assim que o filho de Marcos Mion é autista, mas não Sim, sabe o que quer dizer isso, né? Então, assim, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E ele vai cursar, ele vai apresentar principalmente uma dificuldade, né, na interação social, na comunicação social, né? Então, pode ser uma dificuldade na fala, ou pode ser uma dificuldade na comunicação não verbal, né? Essas pessoas têm dificuldade de iniciar a conversação, de saber como chegar nos lugares, de saber como iniciar, né, um contato com alguém, uma amizade. Muitas vezes vão ter também dificuldades em saber o traquejo social, então muitas vezes eles são sinceros até demais, falam porque eles não têm muito o filtro social, né? Então, tem a questão da dificuldade com o interesse, que muitas vezes é restrito. Então, muitas vezes essas pessoas vão fazer movimentos repetitivos ou estereotipias, né? A rigidez cognitiva é algo bem importante. Então, tem muita dificuldade com mudança de rotina, tem muita dificuldade de entender certos pormenores do traquejo social, por exemplo, uma regra no trabalho, né? E aí segue muito a risca, ao pé da letra, né? E aí são considerados muito caxias, muito chatos, né? E aí, assim, a gente, por muito tempo, né, só conheceu, só diagnosticou, ou majoritariamente diagnosticou, os autistas nível 2, nível 3, né, que hoje a gente chama de nível de suporte 2 e nível de suporte 3, que são as crianças que apresentam
atraso na fala, um comprometimento maior das atividades, né, de vida diária. Então, são pessoas que têm mais dificuldade na escola, são crianças que têm dificuldade no brincar, que não têm um brincar funcional, que não conseguem, muitas vezes, brincar com os seus pares, brincar com as crianças, né? E aí, essas crianças nível 2, nível 3, antes, não eram tratadas, né? Não eram estimuladas. A gente fala dessa questão, né? Do estímulo. Não eram estimuladas de forma adequada. Então, muitos não progrediam realmente com a fala, não conseguiam exercer a sua autonomia na sua totalidade, né? Porque hoje a gente sabe que com o tratamento adequado, com o estímulo adequado, essas crianças nível 2, nível 3, podem sim progredir para um nível 1, podem sim progredir para ter uma boa funcionalidade, uma boa autonomia, Sim. né? Então, isso são questões importantes, assim, que a gente precisa E aí entra as falar. conquistas que a gente passou a ter, né? Sim. E aí, justamente a clínica que eu trabalho hoje, atendendo crianças e adolescentes, na verdade, ainda não atendo adultos, mas creio que é um futuro bem próximo. E aí foi tido uma lei onde os planos de saúde tiveram que oferecer esse serviço para as pessoas com laudo, com diagnóstico de TEA. E aí hoje lá a gente tem nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, que é a questão da motricidade, psicólogo, fonoaudiólogo. Então isso é muito legal, porque a gente vai vendo exatamente o que Thaisa falou dos estímulos. Essa questão de estímulo, quanto que eles desenvolvem. Eu fico assim, muito boba, muito boba. Eu sou apaixonada. Sou apaixonada. E assim, eu sou mais apaixonada ainda porque não existe um padrão. Hoje eu estava explicando para uma mãe, você estava falando justamente essa questão aí de perceber, de diagnosticar, de identificar. E uma mãe hoje ela veio conversar comigo porque o filho dela está desenvolvendo muito bem. Por sinal, ele tinha uma seletividade, ele tem, né? Ele não gosta da proteína. E aí hoje a gente, numa sessão, eu pedi para ela trazer carne, e aí uns pedaços bem pequenininhos. Nossa, foi a festa comendo carne hoje à tarde. E ela ficou boba que ele comeu carne. E ao mesmo tempo ela estava preocupada, porque ele vai passar por umas perícias para questões que ela precisa, que é de direito dele. E aí ela preocupada com essas evoluções dele, se a perícia iria aprovar. E aí eu falando para ela, eu disse, olha, o diagnóstico dele não muda, o que ele está evoluindo. Eu disse, ele tem evoluído, é uma criança maravilhosa. E assim, o que eu vou vendo lá é justamente isso, é que são completamente diferentes, não tem padrão diferente. Eu até falei para ela, eu disse, não é como uma criança que nasce com Down. Quando você vê ali, é um erro genético, é uma mudança genética, é uma questão diferente. Existe um padrão ali nas crianças, que não é o caso de TEA. Que é isso que a gente não tem que levar em consideração, de que é uma doença, de ter todo esse estigma. É o primeiro a ser desconstruído, né? O TEA, né, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, né? Ele não é uma doença, tá? É uma condição. A pessoa nasce autista e ela vai ser autista, ela não vai deixar de ser autista. O objetivo do tratamento não é que ninguém deixe de ser autista, né? E assim, como os neurotípicos, que são as pessoas que não têm os transtornos do neurodesenvolvimento, as pessoas que são neuroatípicas também não são iguais, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Então, cada pessoa, né, vai ter sua particularidade. E por isso que é um espectro, né? Então, assim, as dificuldades vão ser diferentes, os níveis de suporte que vão ser necessários vão ser diferentes para cada pessoa, né? Então, assim, eu posso ser nível 2 e você ser nível 2 e eu falar e Sim. você não falar, entendeu? Mas o que vai determinar não é só não é a fala,
mas é a questão do suporte, né? Essa pessoa tem autonomia para tomar banho, essa pessoa consegue trabalhar, né? Por exemplo, tem um perfil aqui no Insta que Eu Autista, eu acho, que é uma moça, que ela é nível 2, que ela não é verbal, mas ela trabalha, ela se comunica através, né, da comunicação aumentativa alternativa, ela usa o iPad, né, escreve lindamente. Então, assim, não quer dizer que você ter, né, um nível de suporte 2 ou 1, que você vai ser mais funcional ou menos funcional, mas só que você vai precisar de mais suporte. E até explicar, a questão de ser não verbal não tem nada a ver com a questão de inteligência cognitiva. Não. Pelo contrário, os não verbais, vocês não têm noção do quanto que eles falam. Olha, ele pega a sua mão, ele põe onde ele quer, ele fala com você. Você vai entender, porque ele vai se fazer, ele vai se fazer presente. Ele vai pegar o que ele quer. Eles estão. Então, assim, não tem a ver com a questão de, não é inteligente, não. Vocês se surpreendem com o não verbal. Assim, que realmente as pessoas que têm TEA têm um índice maior de deficiência intelectual. Mas não quer dizer que por você ser um TEA nível 3, você tem deficiência intelectual. Não, você pode ser um TEA nível 3 ou nível 2 de suporte e você não tem uma deficiência intelectual, tá? Então, assim, não é isso que vai determinar, né? Se você tem uma deficiência intelectual ou alguma outra comorbidade, né? São outras questões que a gente vai analisar, né? Durante o tratamento. A Aninha estava falando aí da questão dos planos, né? De saúde. Isso. E aí, assim, eu como psiquiatra, mas principalmente como mãe atípica, né? Eu sou uma mãe atípica. Eu tenho que falar que ainda a gente está engatinhando, sabe? Assim, alguns planos no SUS a gente não tem, né? No SUS, a gente não tem o tratamento ABA. A gente tem no SUS o tratamento com outras abordagens, né? Com outras ciências, mas assim, o que a gente tem de maior comprovação científica é a análise do comportamento aplicado. Então, o ideal, né, seria que a gente tivesse... Eu só conheço uma profissional no SUS, eu trabalho, né, na Prefeitura do Recife, mas eu só conheço uma profissional aqui da Prefeitura, que é Nara KTO, que ela tem essa formação. Tem uma formação em ABA, tem uma formação, eu acho que é integração sensorial que ela tem. Mas outras profissionais não temos. Então, em termos de plano de saúde, a gente também não tem. Né? São poucos. Lá a equipe de PC, eu tenho 3. E a gente tem uma equipe de PC grande. É insuficiente para a quantidade, né, de pacientes, né, de pessoas que precisam. Então, assim... A demanda é grande. Sim, a demanda é grande. Muitas vezes esses profissionais, eles não estão qualificados, né? E aí, isso é uma grande luta, né, da comunidade, né, autista, é o acesso ao tratamento, né? Existem, inclusive, planos que estão bloqueando crianças, né? E o tratamento de crianças. Tem muitos casos de justiça mesmo com isso. Isso. E aí... Em outros locais, pessoas que colocaram na justiça e que ganharam a causa, né? E aí o plano está pagando por fora. Isso. Né? E aí, isso é bem difícil. Isso está sendo cada vez mais difícil, na verdade, esse acesso. Então, assim, infelizmente, ainda esse tratamento não é ofertado para a grande população, o que é uma falta de... Eu não tenho como dizer de outra forma, de inteligência, de gestão, né? Porque se a gente estimula essas crianças, esses adolescentes agora, nós vamos ter adultos funcionais, trabalhadores, pessoas que vão trazer
né? Retorno, inclusive o retorno financeiro para o Estado, Não, e né? eles são incríveis. Eu tenho um agora, é o do meu final de dia, né? Ele tem 14 anos, e aí semana passada a gente conversando, porque ele ainda tem algumas dificuldades com alimentos, por exemplo, o ovo. E aí eu disse para ele, olha, vamos ver se você frita o ovo. Aí ele, mas eu não sei cozinhar. Aí eu disse, mas está na hora de aprender, né? E quando você for morar sozinho, como é que você vai cozinhar? Aí ele fez, verdade, né? Eu tenho que pensar nisso, é verdade. Aí hoje ele veio para a terapia, né? E aí a gente conversando, aí ele fez assim, eu estava hoje no psicólogo e eu estava conversando com ele como eu me culpo, porque várias vezes eu virava para alguém que estava gordo e por ser autista dizia, você é gordo. Ele, é muita sinceridade e eu não devo falar essas coisas. E aí eu trabalho com adulto, né? Eu não trabalho com criança. Então, assim, existem muitos autistas adultos que nunca foram diagnosticados, porque eram nível 1, tem uma fala bem desenvolvida, mas tem um prejuízo de comunicação não verbal imenso, que dificulta muito no trabalho, que dificulta muito na vida familiar, na vida afetiva, né? Então, assim, esse sincericídio, né, que a gente fala, é bem comum, né? Na tela mesmo, eu ouvi o podcast dela e aí ela falando, na verdade, ela usou a arte para se disfarçar, Isso, mas sempre para ela foi muito difícil estar isso. em grupo, estar em equipe, estar em comunidade. Porque aí, principalmente mulher, né, elas vão exercer o masking, Dela né? muito, né? A camuflagem, começa a camuflar os sintomas. Então, Isso. eu tenho uma paciente, que ela é minha paciente até hoje, que aí eu comecei a desconfiar que ela tinha TEA, mas ela tinha um bom contato visual. E aí eu perguntei a ela, mas você consegue olhar nos olhos? Ela disse, não, eu desenvolvi uma técnica. Eu estou olhando aqui para o olho da senhora, aqui, para a sua testa. E aí ninguém percebe. Ela, né, ela não ficava incomodada, porque estava olhando para a minha testa, não estava olhando para os Uhum. olhos. E para E você, ninguém ela percebia. estava olhando. Ela estava ali comunicando, né, mantendo a comunicação, imitando muitas vezes. As mulheres são muito boas nisso, né? E aí até há uma E é que discussão, tem o né? diagnóstico tardio, Isso. né? As mulheres. E Por tem isso que até se uma dá discussão é mais assim. para homem, menino, Isso. mas Isso. O percentual é de 4 homens para uma mulher, né? Mas aí isso é assim, é discutível hoje se realmente é essa diferença, porque cada vez mais a gente está vendo que tem muitas meninas que têm TEA, mas pela nossa convenção social de que a menina é mais calada, que a menina é mais quieta, elas vão desenvolvendo, né, vários mecanismos, né? uhum. Assim, eu não eu já tive paciente que disse assim, eu não sabia como conversar, como iniciar. Mas aí eu ficava observando e eu repetia, eu comecei a imitar as pessoas, e aí eu imitava as pessoas e aí dava certo. Então, eu fui até achar um jeito que eu imitava e que ficava natural, né? Aham. E aí, então, assim, essa questão do masking, para muitas pessoas pode parecer, mas aí ela se adaptou, ela deu jeito, ela, ela conseguiu, né, conviver com a sociedade, mas à custa de quê? A Né? custa de quê? Porque Exatamente. você tá o tempo todo fingindo e imitando pessoas, isso é um estresse Sim. imenso, né? E aí, por isso que muitas dessas mulheres e muitas dessas pessoas que fazem, né, a camuflagem ou masking, né, que fala o termo em inglês, muitas dessas pessoas, elas adoecem, chegam pra gente, né, psiquiatra adulto, deprimida, ansiosa, né? Chega É. pra gente dizendo assim, eu tô tendo crise de ansiedade. E aí quando a gente vai ver, mas como essa crise? Não é crise de ansiedade, tá tendo uma crise disruptiva, porque tá com barulho, tá com excesso de luz, tá com muita gente perto dela, as pessoas tocando. E aí, como é muito estímulo, gera uma crise disruptiva que elas ficam extremamente incomodadas e como não
sabe nomear bem as sensações, é ansiedade. Entende? Então, o não tratar o TEA, né, na infância, né, na adolescência já não é mais considerado precoce, mas se diagnosticado na adolescência, o quanto antes, na verdade, Sim. as pessoas vão tendo um grau de sofrimento muito grande e vão adoecendo e chegam para a gente na idade adulta com um monte de comorbidade, né? A gente está falando do TEA, mas isso se aplica ao TEA, isso se aplica ao TDAH, que também é outro transtorno do neurodesenvolvimento. E aí também, outra questão que eu quero trazer aqui, que é um estigma, que é a questão de medicação. Porque muitas vezes se acredita que as pessoas diagnosticadas com TEA tomam remédio, todas tomam remédio, e não é verdade. Não, e aí já é um ponto para quem faz essa conexão de entender que não é doença. E aí a gente tem muitos estudos hoje da nutrição, principalmente, né, que a gente trabalha essa questão da seletividade deles, que a seletividade pode acontecer no autismo ou não, pode ter pessoas sem autismo com seletividade. Sim. E aí essa questão a gente hoje vê muito na questão intestinal, a microbiota, que tem a relação com o cérebro. Então se estuda muito isso, é algo que ainda vão se passar muitos anos estudando, mas a gente cuida bastante dessa parte intestinal, a parte clínica. A gente trabalha com probióticos, com alimentação, vê a questão do consumo do leite e vai vendo a questão da alimentação, de suplementação quando necessário, mas aí desconstruir de que eles vão sempre estar ali tomando medicação. Nem todos eles têm problema com sono, não é padrão. Não. É isso que eu sempre assim, dessa questão de não ter um padrão. Não. É exatamente assim. A gente não vai medicar o TEA, certo? Não existe. Muitas vezes as pessoas chegam, quando a gente fala, você tem TEA, e eu vou tomar o quê? Nada. Para o TEA, você não vai tomar nada, né? Você muitas vezes vai medicar, porque muitas vezes o TEA vai vir com outras comorbidades. Então, é comum no TEA a criança ter transtorno do sono. Todo mundo vai ter? Não, tem gente que não vai ter. Mas vai ter gente que vai ter e que vai precisar ser medicado, né? Muitas vezes essa criança ela vai ser muito inquieta, muito agitada. Então, a gente vai precisar medicar até para que ela consiga se concentrar em algo, parar, né? Então, assim, depende de uma série de questões, né? Mas a gente não medica TEA. A gente não medica... Na verdade, a gente nunca medica doença, né? O TEA não é doença, mas se for uma doença, a gente também não medica a doença, medica a pessoa, que a pessoa está, né, precisando. Mas, no caso do transtorno do espectro autista, o tratamento, né, que é preconizado é terapias, é um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, né? Não é só multi, é inter, é transdisciplinar, né? Que é o correto, é que essa pessoa seja tratada por uma equipe, né, como a Aninha falou aí, né, nutricionista, psiquiatra, PO, psicólogos, tá? Fisioterapeuta, neuro. Fisioterapia, se tiver uma hipotonicidade. Isso. O que mais? Fono, que é importantíssimo. Importantíssimo. Mastigação, fala. Isso. E aí, na verdade, todos esses. Porque aí... E também, assim, não é receita de bolo. Não é todo mundo que tem TEA que vai precisar fazer todos, como você falou. Às né? vezes, infelizmente, a gente hoje tem profissionais que fazem laudo cara crachá, né? Faz um laudo lá copiado e replica para todo mundo. Isso. Que muitas vezes chega para a gente e é dado alta, porque não é necessário trabalhar com aquela pessoa, aquela situação ali. Demanda. Ele não tem essa demanda, né? Então, assim, a gente precisa ver a pessoa. Então, assim, eu tenho um paciente que eu diagnostiquei com TEA que eu vou mandar para o AB ou para o TCC, né? Vou encaminhar para o psicólogo para o AB ou para o TCC
e isso só resolve. Eu vou ter paciente que eu vou precisar mandar para... Geralmente eu tenho que mandar para o psicólogo, porque tem que trabalhar a rigidez. Geralmente a rigidez está presente. Mas aí, às vezes eu preciso mandar para um TO de integração sensorial, às vezes eu preciso mandar para um TO para AVD, para aprender atividade de vida diária, porque não sabe fazer, Sim. ou porque se perde nas sequências, precisa de uma ajuda visual, né? Precisa de dica visual, porque eles são muito visuais. Então, se a gente tiver a figura, vai ajudar, né, nessa sequência. E aí os TOs são férias nisso, né? Dessa questão das AVDs. Vou ter paciente. No meu caso, assim, eu acabo encaminhando menos para fono, porque a maioria dos pacientes que eu diagnostico são nível 1. Então, É muito difícil esse diagnóstico de adulto? é Difícil, né? geralmente a gente não dá, assim, eu acho que eu nunca dei em primeira consulta. Eu fico com a pulga atrás da orelha, mas aí a gente vai investigar, né? A gente vai pedir uma avaliação neuropsicológica, a gente vai pedir uma avaliação que a gente chama EIDOS, que é uma avaliação padrão ouro, né, para a TEA. Aí a gente vai aos pouquinhos, né? E tratando as outras questões, porque o adulto, ele chega mascarando os sintomas, ele chega com outras comorbidades, ele chega deprimido, ele chega ansioso, né? Então, a gente primeiro vai tratando esses sintomas e vai investigando, né? Porque Ô, Tata, aí termina. muita gente me pergunta assim, né? E para que eu diagnosticar uma pessoa com TEA adulta, né? Eu vou fazer o quê com isso? Às vezes o paciente diz, doutora, a senhora vai mexer nisso? Se eu for autista, vai mudar em quê? Aí eu digo, muito. Porque esses seus sintomas vieram do TEA não ser tratado. E a gente precisa tratar o TEA, porque isso vai melhorar a tua qualidade de vida. Hoje eu estava atendendo uma paciente, que é uma querida, que eu diagnostiquei ela com TEA, que ela chegou justamente... Eu tenho crise de ansiedade, eu sou ansiosa, eu tenho TAG, ela chegou já diagnosticada de outros verões. E aí, quando eu fui ver, mas como é que é? Ela tinha crise disruptiva, porque ela não aguentava o barulho. E aí ela disse, doutora, eu estou agora me conhecendo. O diagnóstico me possibilitou eu saber quem eu sou, eu me entender. Então, hoje, quando eu percebo que tá muito zoado, eu boto um abafador. Hoje eu percebo, eita, eu tô tendo uma crise, vou para um ambiente mais silencioso, mais escuro, com menos estímulos. Isso me ajuda a me centrar melhor. E aí depende, assim, como é que eu tô. Eu tô me percebendo muito mais e eu tô conseguindo ser mais produtiva, porque era uma grande angústia dela de não se sentir produtiva, né? Porque eu estou conseguindo dar esses limites, né? Então, assim, é você realmente ir se percebendo e o diagnóstico te possibilita nomear o que você sente, que muitas vezes você não consegue nomear, né? Isso. Você é a diferente, é esquisita, né? Segunda-feira eu escutei de outra paciente minha, sempre me disseram que eu era esquisita. Aí e aí você entender porque eu sou esquisito, né? Porque eu sou diferente. O que é que tem de diferente em mim, Não, hoje né? eu lembro muito, há 20 anos atrás, 23 anos, no meu ensino médio, eu tinha 2 colegas de sala que eles eram exatamente os esquisitos. E eles não interagiam, eles tinham dificuldade imensa para falar, sabe? E tinha toda aquela que hoje a gente chama de bullying, né? Que já era, mas a gente não tinha nomenclatura. E eu lembro que eu sempre tentava ali falar com eles, conseguia me comunicar com eles, mas sempre era muita dificuldade, eles eram sempre isolados. E eu lembro, hoje eu fico, poxa, ainda bem que um tinha o outro, porque eles dois, eles, sabe, estavam ali sempre segurando a onda juntos. Pelo menos era a dupla.
Mas eu lembro que quando eu fico, caramba, e a gente não tinha esse diagnóstico, a gente não tinha. Era Não, realmente isso, eram as pessoas esquisitas, né? isso. E aí, aí tinha a questão do Asperger, né? Mas era muito difícil você diagnosticar o Muito, Asperger, que muito hoje não existe difícil. mais a síndrome de Asperger, né? Hoje todo mundo está dentro do TEA, só que é o TEA nível 1. E aí, essas pessoas nível 1 que sofreram bullying, que sofrem, isso não é passado, tá? Não, Infelizmente, não não é. é passado. Não é mesmo. Eu estava conversando com Betânia, que é uma fono maravilhosa, que ela é especialista em TEA, e ela estava me dizendo sobre isso, né? Que tem pacientes dela, pré-adolescentes, com pensamento suicida por conta disso. Então, a grande questão do TEA nível 1 é porque é leve. Aí, muitas vezes, as pessoas tendem a achar que é frescura, que é besteira, sabe? E aí, por achar isso, essa criança, esse adolescente, ele não é cuidado, ele não é tratado, ele não é visto. Não, e eu vejo muito isso, quem paga muito, né? Quem sofre muito com isso é a mãe. São aqueles cuidadores ali de primeira linha, porque são eles que sofrem ali, você dá muita manha para essa criança, é porque você insiste, não precisa fazer isso. E aí, quando eu ouço muito esses relatos, sabe? Eu tenho mães maravilhosas, assim, que Você dançam, super que protege. fazem tudo para tentar comer e vão e aprendem e mergulham. Da mesma forma que a gente tem aquelas pessoas que não tentam nada, Sim. que deixa e pronto. Infelizmente. Eu tenho recebido muito adolescente já com o quê? Com diabetes, porque Por é uma causa da questão que a gente trata alimentação, né? muito na criança, assim, quando tá ali pequenininho, e aí, mas come industrializado, e aí fica fazendo as refeições completas de industrializado. Mas come isso. Hoje mesmo, hoje eu tive uma paciente que a mãe, ela come cuscuz com quitute. Essa é a refeição dela, almoço, jantar e café da manhã. Meu Deus. E eu disse, uma lata de quitute dá para quanto tempo? Eu boto 2 fatiazinhas para ela por refeição. E aí, assim, complicado, a menina não come mais nada. Então, vamos começar uma terapia com ela, mas alguém que está ali com... Vê o nível de alimentação, sabe? E tem muito, tem muito. É aquela coisa assim, olha, não come nada, mas de porcaria come tudo. E é sempre aquela questão, né? Ele faz a feira. Mas é isso, não comer uma comida, então não tenta fazer um corte diferente, não tenta oferecer. Eu sempre digo assim, não pega uma macaxeira cozida, mas tenta ela frita, põe ela assada para ver. Faz o pãozinho Legumes, a macaxeira. gente pode fazer, né? O girimum assadinho, tem um airfry, facilita tanto, uma cenoura, o forno do fogão. Então, assim, tenta, faz cozido, faz assado, sabe? Mas tentar, a gente não pode desistir. Aqui eu tenho um seletivo por frutas, então ele não come nenhuma fruta. Mas aí o que é que eu faço? Eu faço uma panqueca de banana, para ele comer a banana. A gente vai tentando, né, fazer coisas, né, para comer, para comer. Eu me preocupo muito, vitamina B12, porque muitos não comem carnes. Isso. A vitamina D, muitos têm dificuldade para fazer exames de sangue. Tem Porque essa questão muitas vezes também. tem uma seletividade, né, mais severa, né? Isso. E aí, porque tem, como você disse aí, né, a menina que comia só quitute e cuscuz, né? Que é uma questão assim, se você não diversificar sempre a alimentação do autista, né, ele vai tender a querer as coisas repetidas, porque é a previsibilidade. Eu já sei o que é que vai mudar com cuscuz, com quitute? A quitute não vai mudar nada, ela sempre vai vir do mesmo jeito. O que é que eu vou comer? Isso. Né? Assim como eles têm, tipo, pipoca, tem que ser aquela marca. Isso. Hoje mesmo em casa da minha, se eu só como biscoito maisena da Pilar. Se for de outra marca, eu não como.
tem Porque é algumas isso, eles já diferenças. sabem o sabor. Então, eu sempre digo para os pais, eu digo, o macarrão que você cozinha, em algum momento pode ficar mais cozido, menos cozido. Não vai estar sempre o mesmo ponto. O arroz também, o feijão. E aí, para eles, muda essa previsibilidade aí. E o É, industrializado não. Abriu o não, pacotinho, não tem é erro. muito. Marcou E a aí, toda a embalagem, a marca vai ser sempre aquilo ali. pronto, exatamente. Aí vai ser pior. E aí você tem que, até quando você vai dar industrializado, você tem que diversificar, porque É, senão, né, é. vai ficar só uma coisa, né? Eu conheço um menino que ele só tomava iogurte de uma marca específica. A É, família viajou, não tinha esse iogurte, e ele só tomava isso de café da manhã. E aí faz o quê? Né? Então, é complicado, né? E aí, assim, essa questão, a seletividade alimentar, eu acho bem desafiador, é. porque não é uma questão única, né? Tem várias questões, né? Tem a questão sensorial, né? Sim, Tem a questão da previsibilidade, é, que você tem que trabalhar. Então, assim, é bem difícil, assim, é. né? E aí, por exemplo, aqui se parou de comer uva um dia que eu comprei uma uva com semente. Só comia uva sem semente. Tem que Aí, eu não sabia, né? Não tinha diagnóstico ainda, eu comprei com semente. Quando comprou com semente, parou de Já comer. era, já era. Não quis mais comer. Mudou Então, tudo. e aí você vai tendo que desconstruir e tal. Então, assim, É. São isso coisas que eu realmente. sempre peço também, que assim, devia ser com todas as crianças, mas assim, leva para a mesa para comer, acostuma estar ali, deixa olhar seu prato, deixa querer tirar alguma coisa, Isso, deixa mexer. Criança isolada, uma mesinha para ela, um local para ela, dar comida separado. Então, assim, é importante que ela participe ali, que ela veja aquele ritual da e família, às vezes ela que a não quer família comer, tem. mas quando vê a gente comendo, quer comer. Isso, Né? exatamente. E aí, Hoje a mãe, ela disse assim, ele quando vê o pai comendo, quer sempre comer o que o pai está comendo. E o pai sempre está comendo porcaria. Aí eu fiz já é um estímulo para o pai melhorar essa alimentação, né? Porque aí o menino vai comer. É questão de dedicação, mas é, já se sabe que o foco dele é o pai. Então o pai leva ele e ele desenvolver mais. Então vamos embora, pai, ajuda aí. ajuda aí, Mas como uma essa frutinha, questão como uma coisinha assim na frente, né? Que a melhora gente aí. tem que dar o exemplo, né? Eu achei muito legal. Essa semana teve uma mãe que ela falando, ela disse, olha, eu sempre fui muito seletiva, então eu tive muito cuidado com meu filho. E aí, coisas que ela fez, ela comprou um biscoito diferente nessas casas de produto natural, porque aí mesmo quando alguém oferece um biscoito para ele, ele não quer, porque o que ele come é outra, que é diferente. Salgadinho, ela comprou um salgadinho, que eu nem sabia dessa de natural também. E aí ela disse que mesmo quando ele vê as pessoas comendo, não é igual que ele come, então ele não consome. Então ela Ai, que conseguiu que bom. ele não consumisse industrializados assim, tão do mercado aberto. Não, Mas assim, geralmente o que eu vejo mais de evolução é na família que se dedica mais. Travou outra vez? Caiu. Caiu, vamos aguardar ela voltar. Se tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui, tá? Estou de olho no chat. São bem-vindos. E aí, quando a gente estava falando da alimentação, eu tenho diversos casos lá. E a fruta mesmo, eles têm muito essa dificuldade. E pronto, ontem eu tive um paciente, ele já tem 16 anos, e aí a mãe levou melancia. E ele não conseguia. Ele não conseguia. A gente passou 25 minutos ele segurando um pedacinho de melancia assim na ponta do garfo e ainda colocou. Quando ele conseguiu botar uma pontinha para dentro, ele regurgitou. Então, assim, é muito difícil. É um trabalho, assim,
com muita constância, muita dedicação e paciência e calma e dedicação. E geralmente são essas famílias que têm mais dedicação que a gente vai ver no resultado. É porque a terapia é ali, é uma horinha que a gente está na terapia, né? Mas se não praticar em casa o restante dos dias, se a família não está ali abraçando essa causa, e aí quem não convive com pessoas autistas, mas tem algum contato, de repente agora final de ano, né, essa festa de Natal, a festa de final de ano, vocês se encontram, tem um olhar diferente, sabe? Um olhar humanizado, um olhar de amor, porque, olha, são incríveis, eu sou extremamente apaixonada, porque são muito reais, sabe? São pessoas que não têm não é a maldade, mas não tem eles têm uma sensibilidade maior. Eles não têm aquela vaidade de cargo, de cor, de raça. Não, são pessoas. E aí eles têm uma sintonia e convivem com isso. E é muito gostoso mesmo. É um presente nas vidas que podem tê-las, sabe? São incríveis. Está aí dela sobre esses adultos diagnosticados. Voltou. Chegou. Ei, Voltei, desculpa, caiu aqui, mas caiu, mas consegui voltar. voltou. Está inteira. Oi, aí sim, a gente estava falando da questão da alimentação, né? Foi. O que eu acho que é legal, assim, é, por exemplo, os chips de macaxeira, chip do Sim. inhame, Sempre que pelo menos ele está dando salgadinho, sim. né? E a maioria deles, eu percebo, gostam muito de comida mais sequinha. Sim, Eles não gostam de comida crocância. muito molhada, eles gostam mais da crocância. A crocância ajuda muito porque tem a ver com a questão sensorial, né? E aí o crocante ajuda muito, né? Nessa questão de regular, né? Essa alteração sensorial. Eu gosto, E eu trabalho muito nessa parte sensorial. Eu demoro, né, assim, para pedir comida para a família trazer umas 3 sessões, pelo menos. E aí, nas primeiras, além da adaptação para a gente conviver, né, eu peço muito, eu vejo quando é com textura, eu trabalho areia mágica, trabalho aquela moeba, massinha, porque muitas vezes nem gostam do toque. E aí a gente vai trabalhando isso para que quando a comida entre, já não tenha tanta dificuldade. Ah, que linda, a tia Nina. minha tia Nina. Bem-vinda, maravilhosa. Beijo, tia Nina. E aí é isso, eu estava até falando aí enquanto tu estava voltando, justamente, às vezes a gente não tem, eu, por exemplo, eu não tenho alguém dentro de casa do espectro, mas além de trabalhar, né, passar o dia, sempre a gente tem, né? Tem as festas de final de ano, então vocês acabam encontrando alguém da família, e aí eu disse, né, para quem não tem esse olhar, ter um olhar mais humanizado, porque, olha, para mim não tem pessoas mais iluminadas, mais sensatas, sinceras. Eu vejo, eu digo às meninas lá, quando eu estou conversando, eu digo, olha, a pessoa com autismo, que eu acho muito legal, é que não existe cargo, não existe posição social, não existe raça, não existe nada disso. Ele só enxerga pessoas. Isso. Eu vejo muito isso também quando a gente traz a questão da sexualidade. Eles são muito abertos sobre isso, eles se interessam por pessoas. Não tem essa questão de gênero. Isso. Eu até tive esses dias, e aí a gente conversando, aí ele fez assim... Eu disse, e aí, algum crush? E aí ele disse, a senhora vai me julgar. Eu, como assim vou te julgar? E aí ele, não, porque eu acho que eu tô gostando de um amigo meu.
E aí eu disse, não, de jeito nenhum que eu vou te julgar. E a gente continua conversando. E depois ele, a senhora é LGBT e não sei o que. Pronto, somos amigos. Já rolou identificação. Foi muita Pois é. identificação, mas é isso, eles olham para as pessoas como seres, coisa que a gente é, sem tipicidade, né? Hoje tem muita dificuldade. Ó, como os adultos se veem quando diagnosticado quanto ao preconceito. Sim, minha E mãe. aí? Minha mãe está perguntando. Beijo, Boa. mãe. Bem, existe assim, existem pessoas e pessoas, né? Existem pessoas que quando recebem esse diagnóstico começam a se compreender, como eu falei dessa minha paciente, e existem pessoas que não aceitam pelo preconceito ou por inúmeras questões. Às vezes é um sentimento de culpa porque tem alguém da família que tem TEA e aí acha que a pessoa tem TEA porque ele tem TEA, né? Eu já diagnostiquei um homem que ele tinha, acho que era o sobrinho, um TEA, e aí ele achava que ele tinha passado aquele gene, né, para o sobrinho, porque a gente sabe que o TEA, né, 70 a 90% dos casos vão ser genéticos, né? Mas não existe culpa, né? Ninguém, né, tem essa questão, e também não é, a gente também não pode entrar nessa que é um fardo, né? Então, Sim. assim, as pessoas muitas vezes, quando recebem o diagnóstico, ficam chocadas, não compreendem bem, ficam sem entender o que é que tá, né? O que significa aí o TT? Como eu disse, né? As pessoas às vezes assim, sim, e daí eu tenho, e aí eu vou fazer o que com isso? Eu tive um Uhum. paciente que ele me perguntou isso, né? Eu disse, olha, você tem os critérios e tal, eu expliquei a ele disse, sim, tá, eu tenho, e aí? O que é que eu vou fazer com isso, né? E aí eu expliquei, não, então vamos atrás, a gente tratar essa questão aqui, né? O que a gente vai cuidar do que está te incomodando, do que está te gerando sintomas, do que está fazendo você sofrer, então talvez a gente tratar essa rigidez, vamos procurar um profissional, um psicólogo que tenha tal e tal formação, que tenha formação em ABA, que tenha formação em TCC, para poder te ajudar nessas questões. Então, assim, tem o primeiro impacto, que às vezes é do novo e às vezes é do preconceito, de não aceitar, de não querer. Tem pessoas que fogem, quando eu falo assim, vamos fazer uma. Essa semana eu estava tendo uma paciente que é uma profissional que trabalha com TEA e que começou a se ver nos pacientes. Eita. E aí eu comecei com ela, disse, vamos fazer uma avaliação? Aí ela, acho que eu ainda não estou preparada. Aí eu disse, tá bom, no seu tempo. Vamos pensando sobre isso, vamos pensando para a gente ver. Então, é, e às vezes, assim, a avaliação psicológica, às vezes, é maravilhosa para isso. A questão do EIDOS também é maravilhoso, porque aí na EIDOS o paciente vai começar a ver, como na avaliação psicológica, que realmente ele tem aquelas questões, eles são muito concretos. Então, Sim. a avaliação, né, as avaliações trazem, né, dados, trazem estimativa, né? Números, quantificam. Então, quando você quantifica, isso torna mais concreto. E muitas vezes ajuda a pessoa a ir, eita, eu não tive essa avaliação na atenção compartilhada. Aí eles perguntam o que é isso? Aí a gente explica o que é. Não, atenção compartilhada é você estar aqui vendo uma coisa, outra pessoa mostrar outra, você conseguir olhar aquilo, depois voltar para isso aqui e continuar. Realmente, por isso eu sou muito ruim, que é uma das características do TEA, né? Sim. E aí, a questão da rigidez, de não aceitar mudança. Então, é um processo, né? Cada um vai viver o seu processo. Como também para os pais, quando os filhos são diagnosticados com TEA, né? Também não é fácil, né? Sim. Então, eu, eu vi aqui que teve uma mãe que, inclusive, participou comigo.
ela entrou aqui, Amanda. Ela participou comigo de um grupo de pais. E aí, nesse grupo de pais, era justamente essa questão de quando se tem um diagnóstico, né? Quando se tem um diagnóstico, o que fazer diante desse diagnóstico do meu filho? Por quê? Porque muitas vezes para os pais também vai ser difícil, Sim. né? Não é um diagnóstico fácil, porque é um diagnóstico de toda uma vida e que você vai ter que passar por várias questões, né? É uma criança que vai precisar de mais estímulos, é uma criança que vai precisar muitas vezes que você esteja mais dedicado na terapia, mais voltada para a alimentação, mais voltada para a questão da fala. Precisa que a gente se debruce, que a gente estude sobre isso, né? Eu sou profissional da área, mas até quem não é, precisa estudar Essa sobre isso, né? participação é muito importante, muito. Eu sou Letrar. profissional da área, mas eu não sou infantil. Então, autismo infantil, para mim, não é um assunto que eu domino, né? Então, eu fui estudar sobre isso, Sim. né? Então, assim, a gente tem que estudar e aprender. E aí eu convido também os pacientes que eu diagnostico com TEA para estudar, para aprender, né? Sugiro Instagrams, né, de autistas, existem Instagrams maravilhosos, E até né? vou mais. Além de estudar, façam terapia também. Sim, Muito importante. Dona Ivanete falou aqui algo importantíssimo, que foi sobre a rejeição com outras pessoas, né? A questão do preconceito. E aí, agora mesmo, essa semana, a gente viu o caso no mercado da mulher do caixa. Então, assim, isso. isso é o que a gente está vendo, isso é a pontinha do iceberg. O que acontece é muito maior. Então, é importante esse equilíbrio, porque não é fácil. Não, É o seu filho, você não vai aceitar, não é fácil você isso. ver seu filho passando. E assim, existe lei para isso, você também não tem que aceitar, Não, não. Agora, não. dê sempre terapia para que você utilize dos artifícios legais para se Isso. E respaldar. também você precisa estar bem, né? Você precisa estar bem para poder você lidar com todas essas variáveis, Até né? para Que são fazer tudo que tem que ser feito, todas as e, terapias, até para estar junto, exatamente. para compartilhar, para participar de tudo isso, porque é Isso. importante. Então, a gente precisa fazer terapia, né? E aí precisa estudar sobre o que tem, inclusive para conhecer as leis, para saber os direitos, né? A gente precisa saber os nossos direitos também, para exigir os nossos direitos, né? E, e lutar, né? Assim, o preconceito é imenso, né? Os autistas e as famílias dos autistas sofrem preconceito diariamente. As escolas não, Muito. não Ah, inserem escola, as eu vejo isso crianças, sempre. Nossa, não fazem, muitas vezes, os projetos de ensino individualizado. não. É, Se tiver os planos de seletividade, liga para saúde, mandar para casa, não aceita integral. E aí, como é que essa mãe trabalha? isso. Aí não Aí quer não aceitar uma alimentação diferenciada. Olha, Aí, é assim, difícil. uma criança que tem seletividade alimentar, aí a mãe não pode mandar o lanche, como é que a criança vai comer? É difícil. Né? Aí utiliza esse artifício Então para manda a tem. criança para casa. Como é que a mãe trabalha? Não trabalha. Né? Desempregada. Então, assim, É demitida porque falta. isso. E aí, assim, qualquer coisa que essa criança vai ter, essa mãe é muito mais acionada, porque é uma criança que vai dar trabalho, É, né? Então, é, muitas vezes os profissionais não sabem lidar, né? Os profissionais de educação, porque não são capacitados para isso, né? sim. Não é nem é uma deficiência que eles têm, né? Mas é muito porque não é oferecida essa capacitação, né? Como a moça que você está falando aí, né? Que aconteceu da Riachuelo, Sim. né? Da loja Riachuelo, que a atendente, né? Chamou o atendimento de bomba porque tem uma criança autista. E aí
muitas vezes essas pessoas não sabem lidar, elas não sabem o que fazer diante daquela criança, né? Ó, eu tenho um caso, antes da nutrição, eu sou professora, né? E aí, em 2019, estava dando aula de matemática na escola do estado. E aí, quando eu cheguei na escola, me disseram assim: olha, tem um garoto lá na sala que ele é bem diferente, você vai perceber logo, ele é bem estranho. Mas é só deixar ele lá quietinho, desenhando, que ele não dá trabalho, não. Fica tranquila, não precisa nem mexer com ele. Eu cheguei assim, meio assustada, né? Mas bora. Aí cheguei na sala, reconheci quem era o menino e vamos embora da aula. Aí eu vou e pergunto assim na sala: quem sabe o que é um losango? Aí o menino vai e levanta a mão. Dentro de mim eu já fiquei taquicárdica. Meu Deus do céu, vai lá, eu diga, meu amor. Aí ele, tia, eu não sei dizer o que é um losango não, mas eu sei desenhar. E pegou a folhinha dele e desenhou um losango para mim. Acabou-se, foi meu aluno estrela o resto do ano. Usei as especificidades dele, usei tudo que ele podia não saber ali a parte ali. Acabou, acabou, acabou. Então, assim, nunca saiu da minha sala, nunca fez prova diferente, acompanhou os conteúdos, um garoto maravilhoso, maravilhoso. E aí, isso me ensinou muito, porque na época todos os colegas simplesmente ignoravam a existência dele em sala de aula, justamente por não estudar. E aí eu ficar em campo, fui estudar, fui ver mais se era desenho geométrico, vamos trazer o que eu podia puxar mais dele, e enfim. Mas assim, são as questões, tem Exatamente que isso, querer. assim, né? Muitas vezes a escola vê essa criança assim, se ela não está dando trabalho, não tem por que eu estar investindo muito, como se ela não tivesse a capacidade cognitiva de aprender. É. O que não se justifica, porque até se uma criança tiver uma deficiência intelectual, isso não quer dizer que você não vai estimular, o contrário, você vai estimular mais, né? Sim. Então, assim, o que se faz é isso, assim, não se investe, né? Não se investe na criança, né? E aí, ainda hoje existem escolas que não é permitido que se tenha um acompanhante terapêutico, um acompanhante especializado, Muita né? Que são coisas dificuldade nisso. diferentes, Tem escola que diz né? que não tem nem espaço, não cabe. É, eu já fui matricular meu filho numa escola que disse que só um acompanhante da escola. Mas aí sim, mas esse acompanhante da escola, ele tem a formação em aba para ser um acompanhante terapeuta? Não, então serve. Entendeu? Então, mas assim, Da isso é escola para porque acompanhar a escola toda ou vai acompanhar? é, Porque, isso, né? isso é porque assim, eu sei disso, mas tem muita gente que não Sabe sabe, não, que sabe não. aceita Sabe. porque não sabe, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre essas questões, Não, olha, né? a ignorância é muito grande. Eu aprendo muito, né, com os meninos. Tem um lá que. Eu sou apaixonada por todos, né? Nem adianta eu dizer tem um, que eu sou. Eu não conto. Mas esses dias, aí ele falando pra mim, ele mora em Recife, aí ele disse: ah, eu fui em Olinda. Eu disse: tu foi fazer o que em Olinda? Aí ele: ah, tia, você não sabe não? Lá no Shopping Pátio tem o coisinho do Turma da Mônica. E criança autista entra de graça. Que na Turma da Mônica tem um menino autista. Eu disse: tem, ele tem. Acho que ele disse que era André o nome É dele. André, E aí ele disse: é André. ah, e tem o Birabilândia também. Já tem vários lugares. E meus pais me levam muito para eu me divertir, não sei o quê. E eu assim, sabe? Então, assim, é isso, são esses acessos, e muita gente não sabe que tem, são muitos direitos que não sabem que tem. E o quanto que é importante, porque essas pessoas existem, essas pessoas, Thaisa começou assim, brilhantemente falando, o quanto que o governo deveria investir, porque é o futuro, são as pessoas que vão gerar renda para o nosso país no futuro. Então, essas pessoas precisam ser investidas agora. Isso, exatamente. E como você falou aí, né, quando você era professora, de investir nas potencialidades, né? Isso. Todos nós, sendo típicos ou atípicos, nós vamos ter as nossas potencialidades, né? Cada Sim. um vai ter a sua potencialidade. E aí, muitas vezes, essa potencialidade do neuroatípico, né? Aí falando não só do TEA, mas do TDAH, do
do que é considerado superdotado, que é o das altas habilidades, que também é um transtorno do neurodesenvolvimento e que também não é só a questão de ser gênio, que as pessoas Aham. acham, né? Mas essa questão dessas pessoas serem vistas essas potencialidades, serem Habilidade. investidas nessas potencialidades. É, Né? Isso é muito importante, porque isso vai, inclusive, ajudar na autoestima dessa é pessoinha, para essa necessário. pessoinha, quando crescer, conseguir lidar com os preconceitos e com as adversidades que eles, infelizmente, vão ter que passar, e para que eles cheguem à idade adulta sem terem outras comorbidades, sem estarem deprimidos, sem estarem ansiosos. Né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Que muitas vezes não é visto, né? Não é cuidado, né? A gente estava falando das famílias, né? Das famílias, das mães, né? Você estava falando antes, né? Das mães e tal. Sim. Por muitos anos, essas mães eram culpadas, eram consideradas culpadas pelo transtorno do espectro autista de uma forma equivocada, né? A gente sabe que a causa do TEA é uma causa majoritariamente genética. Claro, existem fatores ambientais que contribuem, mas 70% a 90% tem questão genética. São mais de 800 genes que podem ter alteração, ver a quantidade, né? Que estão relacionados com autismo, um monte de síndrome que está relacionado com autismo. Então, as pessoas diziam antes que a criança era autista porque a mãe era fria, era ausente, não tinha contato. E não tem nada a ver com isso. Outra coisa que se cogitou muito e que ainda hoje se fala é que a tela é uma causadora de autismo. É quando já existem estudos recentes que falam que não, que na verdade o uso de tela precoce, o interesse pela essa tela de forma exacerbada, precocemente, pode ser um sinal preditor de autismo, né? Porque essas crianças elas gostam de coisas previsíveis. E tem coisa mais previsível do que um desenho que toca a mesma coisa, né? Não. Então, elas vão buscar e aí tem esse estudo, né, que é bem recente, que ele fala dessa questão, que ele pode ser, na verdade, um fator preditor, que pode ser um fator, um sintoma precoce Sim. de indicação de autismo, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente está estudando para diagnosticar o quanto antes o autismo, porque o quanto antes eu começar o tratamento, Sim. de forma intensiva, mais chance eu tenho dessa criança desenvolver autonomia, dessa criança ter uma funcionalidade. Então, o indicado é esse diagnóstico precoce antes dos 2 anos, até no máximo até os 3 anos. Né? Então, e começar o quanto antes esse tratamento. E aí é um trabalho de formiguinha, né? A gente vai aos pouquinhos, e aí fala uma palavrinha, e aí fala duas palavrinhas, E e cheira. aí, e aí tem um cheiro, e aí tem um contato visual, e aí faz alguma brincadeira mais funcional, e é de pouquinho em pouquinho que a gente aprende, né? O que eu acho que o autismo mais me ensinou, né, é da gente curtir e vibrar com as coisas pequenas, com as coisas pequenininhas, as coisas pequenas se tornam conquistas grandes e são assim degraus que a gente vai subindo, vai subindo, vai subindo, sempre nessa questão de nunca desistir, sempre persistir e sempre acreditar, É. né? E eu Então, convido também, viu, aos papais participarem mais. Eu vejo tão poucos pais, sabe? Eu fico muito feliz quando eu vejo os pais lá, porque sim, é sempre uma carga das mães, são sempre as mães.
mas é necessário ter todo esse envolvimento e o quanto que a figura paterna é importante, sabe? Eu vejo Sim. muito isso. Esses dias tem um casal que ele leva uma criancinha lá para mim, aí o menino fez uma pintura, e aí quando ele terminou de pintar, ele teve que sair antes, depois a gente voltou para a terapia de novo, porque ele queria mostrar ao pai a pintura dele. Isso. Aí ele mostrar papai, 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 e eu abri a porta, ele foi lá, correu para mostrar ao pai, e aí o pai fez a festa, a mãe também, aí ele voltou e a gente continuou a terapia. Mas eu achei muito lindo, e assim, eu vejo pouco, sabe? A figura paterna, eu sinto muita falta. Sim. Sinto muita falta. O cuidado ainda é majoritariamente feminino, majoritariamente materno. A gente sabe que, infelizmente, as taxas de divórcio entre os pais Grande. atípicos é grande, Vejo né? muito isso. Muito grande. Muitos pais não persistem. E assim, como é importante para a criança esse pai, essa presença desse pai, essa interação com esse pai, né? Muitas vezes os homens não sabem a importância, né? E a diferença que eles fazem na vida dos filhos. O quanto que o quanto que a presença deles faz diferença na vida dos filhos, né? Então, por exemplo, esse menininho ir mostrar ao pai, né? Então, ver como esse pai é importante para ele, que é a primeira pessoa que ele quer mostrar a arte dele. Primeira pessoa, não dava nem tempo de terminar a terapia, tinha que mostrar logo. Tinha que mostrar E naquela... hoje eu tô com porque eu tô pegando, tá chegando os adolescentes, né, que tiveram diagnóstico tardio, outros que têm assim mais leve, mas eles têm cada vez se descoberto, amadurecendo, e aí eu vejo muito a questão deles, assim, se sentir culpado, sentimento de culpa. Tem um, ele é criado pelas tias, e aí ele vê o pai final de semana. E aí ele até falou assim, eu acho que meu pai é muito parecido comigo, eu acho que ele tem autismo. Ele falou que acha que o pai tem, né? Aí ele fez, e eu acho que isso incomoda o meu pai. Aí a gente às vezes destoa muito das informações, e aí eu me sinto culpada em algumas coisas. E aí eu fui levar para ele, você não tem que se sentir culpado, não é você não tem esse papel. Mas só essa questão, né, do falar, do conversar. Sim. Porque eles amadurecem, eles crescem, viu? É importante que vocês saibam que eles crescem, eles desenvolvem. Eles são pessoas incríveis, maravilhosas e que daqui a pouco vão estar no mercado de trabalho. Isso. A maioria A gente tem deles. que tirar essa ideia de que autista é criança. Autista não é Eles não, criança, tá? Eu tenho vários autistas adultos que eu acompanho e que são profissionais excelentes, tá? E a gente precisa realmente tirar esse estigma, né? As pessoas acham que o autista criança vai ficar sempre criança. Não. Não. Esse autista ele vai crescer, ele vai se tornar homem, ele vai se tornar mulher, ele vai estar no mercado de trabalho, ele vai ele vai namorar, ele vai ter desejo. Isso. Ele vai tem uma série que eu gosto na Netflix, que é O Amor Além do Espectro. E aí é muito legal, eles têm encontros, é como se fosse um Tinder. E aí, mas eles colocam as pessoas com autismo num restaurante, num café, e aí eles ficam fazendo rodízio numas mesas, né? E alguns conversam, outros não interagem, não sei o quê, uns saem, uns namoram, uns chegam a casar. E eu gosto muito, esses dias eu até teve uma mãe que trouxe um adolescente, e aí na primeira conversa estávamos os três no consultório, e aí eu perguntei, eu disse, como é que tá o intestino? Como é que faz o cocô, não sei o quê. Aí ele, não, tá normal. Aí a mãe, normal? Ele passa 40 minutos no banheiro. Aí eu disse, mãe, tudo bem, ele tá no banheiro. Eu disse, ele é um homem, ele está com mudança hormonal. Mas ele não tá fazendo nada de errado, não. Eu disse, não, ele não está fazendo nada de errado. Exatamente, mãe, nada do que ele tá fazendo lá é errado. Isso. Muitas vezes... Porque é aquela infantilização, né? O tempo inteiro. É o meu bebê, é eterno.
Não, exatamente. mãe é um homem, ele está do seu lado, é um homem barbado, cheio de hormônios, e é normal. Exatamente. Então, essa questão da infantilização, né? A infantilização, né? Ou então chega assim, um autista que tem um nível de suporte maior, né? Então, como é que você tá? Ai, que coisinha linda, que não, é um adulto, precisa que a gente Sim, converse. E aí, você gosta de quê? O que é que você sim, gosta? Claro que existem alguns que vão ser mais infantilizados, até por às vezes também ter uma deficiência intelectual, sim. né, com comorbidade, e aí não vai alcançar certas questões, né? São casos e Mas casos. vai ter libido, né? Vai ter libido e a gente Vai. precisa saber lidar com essa libido, Isso, né? Porque isso. isso é natural, né? Eu já tive paciente, né? Adolescente, e aí o maior medo da mãe é, mas ele tá saindo e se ele tiver uma namorada? Ótimo, Né? né? Eu disse, Tanto. qual o problema dele ter namorada? É ótimo se ele tiver uma namorada, mas eu tenho medo dele não saber. A gente vai estar do lado, vai orientar, mas ele vai ter que passar por isso, né? Vai sim. Ele vai passar por todas as emoções, Aham, né? As decepções e, se Deus quiser, os namoros também, né? Os com certeza. encontros, né? Então, é importante, né, essa questão que muitas vezes, assim, e aí é a questão da gente ter essa divisão também dessa mãe não viver só esse filho, muitas vezes vive só esse filho, e aí quando esse filho cresce, tem dificuldade de ver esse filho homem, né? Sim, Então, a gente precisa ver essa questão, assim, né? Que a criança vai crescer, né? E o que tem mais problema hoje, porque a gente não tem, né, o tratamento para a criança, imagine para o adulto, é mais difícil ainda. Até no particular, para o adulto, sim. é difícil. É, Até no particular, a maior parte dos profissionais que são capacitados só atendem criança. Não é difícil. atendem adulto. Hoje eu estou conhecendo alguns profissionais já que atendem adulto que a gente pode encaminhar. Mas a maior parte, não, eu só atendo criança. Não, eu só atendo criança. Minha gente, e os adultos? Eles existem. Eles existem, eles vão Estão aí. precisar continuar sendo acompanhados, olhados, né? Então, a gente precisa ver isso também. Sim. Tá, muito obrigada. Eu vou começar para a gente se despedir aqui. Ficam aí alguns muitos estigmas que a gente trouxe aqui, então vou só relembrando aí. Não é doença, eles crescem, eles têm libido, eles vão estar no mercado de trabalho, eles não são bebezinho, não são essa inocência, existem diversos graus. Então, vai ter o não verbal, isso não quer dizer que não falar esse português aqui dito não fala, não tem inteligência, pelo contrário, são inteligentíssimos. O inglês domina, viu? Tanto essa questão deles gostarem da tela. Chegam lá, quando eu pego os numerozinhos, é 1, 2, 3, 4, 5, vai-se embora no inglês. Falam no inglês as cores, os números. Então, assim, são inteligentíssimos. Eles vivem, eles existem e vão existir por muito tempo e são o futuro. Quando a gente for olhar, a gente tiver velhinho ali, a gente vai estar com eles aqui jovens. E quero que eles estejam cada vez mais ativos e funcionais, que é para isso que a gente vai trabalhando e que tenham cada dia mais oportunidade, que mais dia esteja legislação para alcançar tudo isso, porque é importante. Infelizmente, só funciona na base da legislação, então vamos embora, né? Agradecer, foi maravilhoso estar aqui contigo. Estamos há quase 1 hora e 15 minutos. Encaminha aí para as pessoas e vai ficar salva. Tá, E pode ter vontade para se despedir também. tá bom.
obrigada por essa oportunidade, né, da gente falar desse assunto, né, do TEA, do transtorno do espectro autista. Estou muito feliz que eu vi muitas pessoas aqui, né, que inclusive trabalham com isso, né, com o autista. Eu queria que ficasse nessa live, principalmente essa questão, né, do que é o transtorno do espectro autista, né, que é uma condição majoritariamente genética, que cursa com alteração no social, na comunicação social, na dificuldade de interação social, na rigidez cognitiva, nos interesses restritos, que essas pessoas precisam de tratamento, precisam ser vistas, precisam ter seus direitos assegurados, né? A gente precisa fazer isso. É importante que a criança hoje esteja diagnosticada com um nível 2, com um nível 3, com um nível 1, tenha acesso ao tratamento, porque isso vai fazer com que elas sejam adultos mais funcionais, mais autônomos e mais saudáveis, né? Então, se a gente quer que nossas crianças sejam saudáveis, a gente precisa também se preocupar com a criança autista, porque elas são tão crianças quanto as outras. Com certeza. E os nossos adultos autistas são tão adultos quanto os os neurotípicos, né? Então, os neurodivergentes também precisam ser vistos, precisam ser cuidados. E a gente precisa, minha gente, trabalhar para terminar esse preconceito, essa ideia errônea que a gente tem das pessoas. Então, um grande beijo, espero que esteja aqui. Quero dizer, assim, que quem quiser, assim, perguntar alguma coisa para mim, pode perguntar, assim, pode mandar mensagem, eu teria o maior prazer de responder. Esse é um assunto que é do meu coração, não é só da ciência, mas é do meu coração também. E vamos juntos. Vamos sim. Um cheiro a todos que estiveram por aqui, quem também assistiu gravada. Ótima noite e bom descanso para todo mundo. E até mais. Voltamos. Cheiro.